Bom, então vamos falar um pouco mais sobre extensões de corpos e vamos iniciar essa discussão com a definição de elemento algébrico de grau N. A gente já sabe a definição de elemento algébrico, mas vamos agora deixar mais precisa. A gente vai usar essa definição dessa forma muitas vezes. Então, seja LK uma extensão, e alfa pertencente a L, um elemento algébrico sobre K. Então, e vamos supor que N é o grau do polinômio minimal de alfa. Dizemos então, nesse caso, que alfa é algébrico de grau N sobre K. Bom, então, com isso, passemos agora à seguinte proposição. Então, vamos supor que LK é uma extensão de grau N, onde esse N é finito, tá? Então, todo elemento de L é algébrico sobre K. A gente já tinha provado isso, né? E a gente pode dizer um pouco mais, todo elemento de L é algébrico de grau divisor de N. Bom, item A, como eu comentei, a gente já havia provado, né? Então, vejamos a prova do item B. E alfa pertence a L, é algébrico de grau D, isso significa que o grau dessa extensão é D, e esse D também é o grau do polinômio irredutível de alfa sobre K. Mas o K e o alfa são elementos de L. Então, essa união está contida em L. Então, a gente pode dizer que esse corpo está contido em L. Eu estou comentando isso para poder fazer a seguinte conta, porque a gente precisa dessa inclusão para poder dizer que vale
a fórmula pode ser quebrada assim, já que K-alfa, aqui eu estou usando, aqui K-alfa está contido em L, vezes K-alfa K. Mas então sai daqui e D divide o grau, D divide o grau da extensão. Então, com isso a gente termina aqui a prova desse item. E agora eu quero dar um exemplo e colocar uma série de questões para vocês pensarem. Algumas estarão respondidas no decorrer do exemplo, mas eu vou deixar para vocês acharem a resposta no exemplo. Tá? Não vou responder diretamente as questões. Para isso, então, considero o seguinte exemplo. Vou considerar essa extensão que a gente já havia considerado da outra vez. E esse W é a raiz cúbica da unidade. E também, ou seja, e também a gente sabe que W é algébrico de grau 2. Sobre Q. Por quê? Porque o polinômio irredutível de W é um polinômio com coeficientes de W com coeficientes em Q, é x² mais x mais 1. Bom, aí a primeira questão que deve ser pensada é a seguinte, mas essa daqui a resposta provavelmente será direta. A pergunta é a seguinte, a extensão QW raiz cúbica de 2 contém raiz cúbica de 2? Será que esse elemento, quando a gente faz essa extensão que contém esse elemento aqui é uma raiz do polinômio, né? Será que quando a gente faz essa extensão que contém uma raiz, será que pode conter a outra raiz? Como acontece no Q raiz de 2, por exemplo. Quando a gente faz essa extensão, contém a outra raiz do polinômio. Então, essa é a pergunta. Veja só. Então, vamos supor que esteja, que o elemento raiz cúbica de 2, se ele pertence, se esse elemento pertence a essa extensão, então, a gente pode afirmar que esse quociente aqui está dentro esse quociente, a gente sabe que dá W, tá? Então, esse quociente está dentro do corpo. Ficou apertado aqui, deixa eu escrever assim. Isso aqui vai dar W e isso aqui está dentro do corpo, que é raiz cúbica de 2W. Por quê? Porque é uma divisão de elementos dentro de um corpo, cai dentro do corpo, né? Então, o W estaria aí dentro. Só que, se a gente levar em conta o último resultado que a gente acabou de mostrar, isso implica que o grau desse elemento W é algébrico de grau 2. Então, significa, se ele está aí dentro, significa que o 2 divide o grau dessa extensão aqui. E a gente viu na aula passada que isso é 3. Então, temos uma contradição, e então a gente pode dizer que o raiz cúbica de 2 não pertence a esse corpo, e podemos dizer mais, então essa extensão
não está contida nesse corpo. Bom, se nós olharmos agora para as extensões, para duas extensões que contêm raízes do polinômio x ao cubo menos 2, né, essas duas extensões, então a gente sabe que essas extensões são extensões de grau 3, são Q espaços vetoriais, ambas aqui são Q espaços vetoriais de dimensão 3. A gente costuma dizer que são de grau 3, portanto, são isomórficos como Q espaços vetoriais. Já que são espaços vetoriais de mesma dimensão. Na verdade, dá para dizer que são isomórficos como corpos. E aí eu vou deixar para vocês procurarem a justificativa disso, está numa aula que a gente viu. E aí tentar ver por que são isomórficos como corpos também. Apesar de que a gente acabou de ver que, que não está contido esse corpo. Então, a gente sabe que são isomórficos como corpos e vale isso aqui, que não está contido nesse outro corpo aqui. Então, esses são os comentários que a gente faz primeiramente sobre esse exemplo, para agora dar o seguinte passo. Tá? Já que a gente chegou a essa conclusão que o raiz cúbica de 2 não está aí dentro, então nós podemos pensar o seguinte, né? Já que esse elemento, então, vamos terminar esse comentário aqui, agora vamos usar o seguinte, o fato de que esse elemento não está contido aqui, então a gente pode fazer uma extensão que contenha esse elemento. Então, aqui a gente tem o corpo K, aqui a gente tem o elemento alfa, e eu vou criar o corpo K-alfa. Que é esse corpo que a gente denota, e a gente denota assim, Q raiz cúbica de 2W, e a gente cria esse novo corpo aqui. Eu usei o alfa e o K ali só para lembrar da nomenclatura que estávamos usando no enunciado de uma proposição anteriormente. Bom, esse novo corpo aqui, agora ele vai conter o raiz cúbica de 2, né? E, além disso, se vocês fizeram um problema lá da lista, esse corpo é igual a esse. E aí tem as seguintes perguntas agora sobre essas extensões que estão em jogo aqui. A pergunta é a seguinte: qual o grau da extensão a gente pegou esse corpo K e aí criou o corpo K-alfa, qual o grau dessa extensão? A segunda pergunta, que é para vocês irem pensando, depois de rever o vídeo e pensar, é assim: se
pensarmos que, se temos que, melhor escrever assim, se temos que K-alfa é tal que alfa é algébrico sobre K e alfa é raiz de de x ao cubo menos 2, né? O raiz cúbica de 2 é a raiz desse polinômio. Então, o grau da extensão K alfa K, será que é 3? Essa é a segunda questão. E terceira questão, será que raiz cúbica de 2W, raiz cúbica de 2Q, o grau dessa extensão eu posso quebrar assim. Será que a gente pode fazer isso? Bom, então, questões para se pensar. Então, vamos agora fazer uma análise sobre essas extensões. Primeiro, eu gostaria de mostrar que vale a seguinte propriedade. E essa extensão, ela pode ser escrita de uma outra forma que nos ajuda a achar de forma mais eficiente o grau da extensão e conhecer melhor como que ela é. Essa extensão aqui, que a gente estava tratando agora há pouco, ela é igual a essa daqui. Ou seja, a mesma coisa que colocar o raiz cúbica de 2 e depois o W. Ou o W e depois a raiz cúbica de 2. Tanto faz a ordem. Bom, por que que vale essa igualdade? É bem simples de verificar isso. Então, vamos tentar justificar primeiro essa inclusão aqui. Veja que o raiz cúbica de 2, o raiz cúbica de 2W, ele está aqui dentro dessa extensão. Isso é bem fácil de ver, porque o raiz cúbica de 2 está aqui, e o W também, portanto, o produto está. E, de maneira mais direta, esse aqui está nessa extensão. Ora, então, essas duas essas propriedades aqui permitem dizer que o que permite, não vou escrever novamente, permite concluir essa inclusão, vou escrever aqui em verde, permite concluir essa inclusão aqui. Tá? Então, vamos tratar agora da outra inclusão. Bom, para isso, a gente vai agora mexer com raiz cúbica de 2 e W, tentar mostrar que está nesse outro corpo. Então, veja aqui. O raiz cúbica de 2, esse é óbvio que está nessa extensão, e raiz cúbica de 2W, raiz cúbica de 2. E o W, a gente
pode dizer que está nessa extensão porque ele é quociente de dois elementos aí dentro. Ele é o quociente desses dois elementos. Portanto, a gente acabou de provar outra inclusão, então vale a igualdade. Realmente está provada a igualdade. Bom, por que é melhor olhar dessa forma? Porque agora, sabendo disso, a gente consegue calcular o grau da extensão. Então, a gente quer o grau dessa extensão. Só que agora acabamos de ver que podemos trocar esse corpo, o primeiro corpo, pelo Q raiz cúbica de 2, W. É a mesma coisa que olhar isso. Agora, isso pode ser escrito como Q raiz cúbica de 2, W, Q raiz cúbica de 2 e Q raiz cúbica de 2, W. Por que eu posso fazer? Quebrar nesse produto? Eu, de fato, tenho, para poder fazer quebrar nesse produto, esse corpo aqui está contido nesse aqui. Senão não poderia fazer isso. O Q raiz cúbica de 2 está aqui, ó, porque o Q está dentro desse corpo e o raiz cúbica de 2 também. Então, esse corpo aí vale essa inclusão. Então, por isso, a gente pode quebrar nesse produto. E aqui é uma extensão normal do Q. Bom, então, para saber qual é quais são esses valores, né? Então, a gente pode escrever o seguinte, esse aqui a gente já sabe que é 3, e esse aqui é 2, né? Por quê? Porque o polinômio, porque, primeiro, o W não pertence a esse corpo, tá? Por que o W não pertence? Isso tem que tentar justificar isso, né? O W não pertence e o polinômio irredutível do W com coeficientes, eu preciso do polinômio irredutível com coeficientes aqui. Com coeficientes aqui, para poder calcular o grau dessa extensão. É esse mesmo polinômio, né, porque a gente já sabia que esse polinômio aqui era irredutível quando olhado como polinômio que anula W com coeficientes em Q. A gente sabia que era irredutível. Agora, porque ele é o irredutível aqui, aí precisa justificar. Vou deixar para vocês justificarem isso, tá? Então, esse é o polinômio irredutível, portanto, o grau da extensão é 2. Então, são questões que vocês podem responder por conta de alguns comentários que já foram feitos. E agora, a outra questão é a seguinte. Quem é o polinômio que anula o raiz cúbica de 2, mas tem coeficientes nesse corpo aqui, ó? Quem é esse polinômio? Bom, veja, a gente já sabe que um polinômio que anula o raiz cúbica de 2 é esse aqui. E ele, se a gente já sabe quem são as 3 raízes desse polinômio, ele se escreve assim. W ao quadrado. Bom, se eu estou atrás do polinômio, querendo achar o polinômio irredutível, que anula o raiz cúbica de 2, com coeficientes em Q raiz cúbica de 2, W, bom, se ele vai anular o Q raiz cúbica de 2,
Isso aqui é um fator desse polinômio, tá? É fator do polinômio raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 2. Bom, esse é um fato, então ele vai ter que aparecer como fator. Outra coisa é o seguinte, esse polinômio aqui anula a raiz cúbica de 2. Então, outra coisa, como ele anula, a gente sabe lá das propriedades de polinômios, como esse cara anula. Então, o polinômio de menor grau, o minimal, com coeficientes nesse corpo, divide esse polinômio. Divide um polinômio que anula. Ora, então isso já começa a dar uma pista de como montar o polinômio que anula o raiz cúbica de 2 com coeficientes em Q raiz cúbica de 2 dá. O polinômio será, na verdade, então o que a gente vai provar é que o polinômio será, vou escrever ele aqui novamente, esse polinômio, ele é x menos raiz cúbica de 2 vezes x menos raiz cúbica de 2 w quadrado. Ora, por que eu escolhi w quadrado e não... Por que foi escolhido este fator aqui e não o outro fator, x menos raiz cúbica de 2 vezes w, x menos raiz cúbica de 2 vezes w. Ou seja, a pergunta é por que não, e não é x menos raiz cúbica de 2 vezes x menos raiz cúbica de 2w. Ora, então vamos analisar o seguinte, olha. Conhecimento que a gente tem de algoritmo da divisão. Se g de x está em kx e h de x está em kx, e h de x divide g de x, então g de x é igual a h de x vezes algum polinômio f de x, onde o polinômio f de x está em kx. Tá? K é um corpo aqui, né? Ora, então se a gente aplicar isso nesse estudo que a gente está fazendo, então a gente vai poder dizer assim, ó, x menos raiz cúbica de 2w, a gente sabe que está nesse anel de polinômios aqui. Ora, então, como ele está lá e ele divide o polinômio irredutível com coeficientes aqui nesse corpo, então o x menos raiz cúbica de 2 estará aqui também. Ora, dizer que esse polinômio está aí significa que o raiz cúbica de 2 está nesse corpo. Tradição. Então, por essa razão, a gente pode finalizar dizendo, então, o seguinte, o polinômio irredutível que anula raiz cúbica de 2 com coeficientes nesse corpo é esse polinômio x menos raiz cúbica de 2 vezes x menos raiz cúbica de 2 w quadrado. E se nós fizermos esse produto, nós teremos o seguinte polinômio, x ao quadrado menos raiz cúbica de 2 w quadrado mais raiz cúbica de 2 vezes x.
mais raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes w quadrado. Ora, isso aqui pode ser reescrito, dá para tirar em evidência ali o raiz cúbica de 2. Dentro do parênteses fica a raiz cúbica de 2 mais 1. Aqui, só para deixar aparecer o raiz cúbica de 2w, vou escrever assim. E aí, então, nós podemos dizer que aqui, só um pouquinho, a gente sabe que w é a raiz do polinômio x² mais x mais 1, né? Então, w² mais w mais 1 igual a zero. Igual a zero. Então, a gente pode dizer que w² é w² mais 1 é igual a menos w. Então, o polinômio pode ser reescrito assim: x ao quadrado mais raiz cúbica de 2w, porque no lugar de w² mais 1 eu coloquei menos w, vezes x mais raiz cúbica de 2w ao quadrado. Então, dá para ver agora bem mais claro que esse polinômio tem coeficientes em que raiz cúbica de 2w. Aí, é claro que fica a pergunta, né? Será que ele é irredutível mesmo? Em que raiz cúbica de 2w? Então, é uma pergunta para vocês pensarem. Ele é realmente irredutível? Sobre esse corpo? A gente achou um polinômio que anula a raiz cúbica de 2, que tem grau menor do que o x ao cubo menos 2. Outras questões para pensar são as seguintes. Então, vamos colocar assim, primeiro, se alfa e beta pertencem a L, e isso aqui é uma extensão e também estou supondo que alfa e beta são algébricos sobre K. Vamos considerar assim. E vamos supor que o polinômio minimal de cada um desses elementos é o mesmo polinômio minimal. Então, será que, a questão 1, a extensão K-alfa contém beta? Então, isso eu acredito que a gente já respondeu. Vocês podem refletir bem se a gente respondeu isso no exemplo. Tá? A questão a seguinte é, caso não ocorra isso, caso isso não ocorra, e fizermos duas extensões a extensão K-alfa, K e K-beta, K. Não, essa daqui não. Quero dizer, a extensão que eu quero tomar é o K-alfa, K, beta e essa daqui. Podemos dizer, a gente sabe o seguinte,
se a gente faz essas duas extensões, podemos dizer que o grau dessa extensão é igual ao grau do polinômio irredutível beta-k. Então, essa questão a gente também respondeu, ou não, né? Talvez não tenha respondido. É bom olhar com calma o que falamos hoje. E também a questão é, quando a gente pega o grau do polinômio irredutível beta-k alfa, será que a gente pode dizer que é o grau do polinômio irredutível beta-k? Então, essas são questões que basicamente estão respondidas, mas é bom a gente reforçar isso, essas questões, tem que ter bem claro isso. E uma outra questão simples, né? Vamos ver qual é. Letra C, letra D. A outra questão é, para saber o grau da extensão, basta saber o grau dessas extensões K alfa K e K beta K. Então, são questões assim que basicamente estão respondidas e com isso a gente espera que vocês, refletindo sobre essas questões, refletindo sobre o exemplo, talvez aprendam mais sobre o tema, tá ok? Então é isso e estamos abertos a outras questões que possam ajudar a gente a construir o conhecimento sobre extensão de corpos. Muito obrigado. Então vamos terminar aqui. Então vamos encerrar a nossa reunião de hoje.